Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este dia. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos e nos alegramos nele. Obrigado porque o Senhor tem algo extraordinário preparado para cada pessoa que está me ouvindo agora. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão achando que o tempo deles já passou, por aqueles que estão olhando para trás e se lamentando pelo que perdeu, por pessoas que estão presas ao passado. Pai, liberta essas pessoas. Abre os olhos delas para que elas possam enxergar o que o Senhor está fazendo agora. O caminho que o Senhor está abrindo no deserto. Os rios que o Senhor está fazendo brotar no lugar seco. Senhor, que cada pessoa que declarou nos comentários, o meu tempo é agora, receba a confirmação do Senhor. Que elas sintam a tua presença, que elas vejam a tua mão agindo, que elas testemunhem do teu poder, porque o tempo delas é agora, o tempo delas é hoje. Eu oro por aqueles que estão começando esse ano desanimados, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que estão cansados de esperar. Pai, renova as forças deles, renova a esperança, renova a fé, porque o Senhor é fiel e o Senhor não esquece das suas promessas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor traga provisão, que o Senhor multiplique o pouco que eles têm, porque o Senhor é o Deus da multiplicação, o Deus da abundância. Eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades, que o Senhor traga a cura, que o Senhor restaure a saúde, dê paz aos familiares, porque o Senhor é o Deus que sara, o Deus que restaura. Eu oro por aqueles que enfrentam problemas, ó Deus, nos relacionamentos, que estão passando por crises, nos casamentos, na família, que o Senhor traga reconciliação, que o Senhor ensine essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar uns aos outros, porque o Senhor é o Deus do amor, o Deus da restauração. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários, cada nome que foi mencionado, cada situação que foi compartilhada. Atenda a cada um segundo a Tua vontade, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que este seja um dia extraordinário na vida de cada pessoa, que elas vejam a Tua mão agindo, que elas testemunhem o Teu poder, que elas vivam o propósito que o Senhor preparou para elas, porque este é o dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos e nos alegramos nele. E é por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E talvez essa palavra seja a resposta de oração que você tanto tem buscado. Que esse momento devocional possa te conectar com a única voz que realmente importa, a voz do nosso Senhor. Mas antes da gente entrar na palavra de hoje, eu quero começar esse novo dia, essa nova semana, essa nova fase da sua vida com uma oração. Amém? Ore comigo se você puder. Vamos entregar o nosso dia e a nossa semana a Deus nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esse novo dia, por essa nova semana e por essa nova fase que o Senhor nos presenteia. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor já foi à frente desta semana, antes mesmo dela começar. E tudo o que vamos encontrar pela frente já está nas tuas mãos. Nós entregamos cada compromisso, cada desafio, cada decisão, cada relacionamento dessa semana ao Senhor. Que a tua vontade seja feita em cada detalhe das nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado em cada ambiente que pisarmos,
em cada conversa que tivermos, em cada escolha que fizermos. Nós não vamos enfrentar esta semana sozinhos, porque o Senhor vai conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu te convido rapidamente a deixar o seu like no vídeo, pois isso faz com que essa palavra simples e verdadeira alcance mais e mais pessoas que estão em busca de esperança. Se você chegou aqui no Minuto com Deus pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois todo dia tem uma palavra nova sendo postada aqui. Muito obrigado pela sua companhia nesse dia. Que Deus fale de forma poderosa ao coração de todas as pessoas que forem alcançadas por essa mensagem. Escreva aqui nos comentários o motivo da sua oração, porque no final dessa palavra nós vamos apresentar tudo o que nós temos pedido diante do Senhor. Amém? Hoje eu quero ler com você a palavra do Senhor que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, dos versículos 3 ao 5, que diz assim: O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio, e ali a água chegava nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente, e dessa vez a água chegava até os meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali era um rio fundo o suficiente para atravessar nadando, mas fundo demais para atravessar a pé. Presta atenção. Tornozelos, joelhos, cintura e então fundo demais para atravessar a pé. Cada medida maior do que a anterior. Cada passo mais fundo do que estava antes. E o que chama a atenção nessa visão de Ezequiel não é só a profundidade das águas, é que ele não chegou lá de uma vez. Ele foi sendo conduzido passo a passo, medida por medida, 500 metros de cada vez, até que o que começou como uma poça nos tornozelos se tornou um rio que carrega, que sustenta, que leva para onde os pés não conseguem mais alcançar o fundo. Deus quer te levar mais fundo. Ele quer te levar para um lugar de mais da presença dele, mais da glória dele, mais do que você já viveu até aqui. Mas o caminho para águas mais fundas sempre passa por um processo. E esse processo costuma acontecer justamente nas temporadas em que tudo parece que está dando errado. Naquelas temporadas em que você ora, crê, espera e mesmo assim as coisas parecem não avançar. É nessas temporadas, nessas fases que o Senhor está trabalhando. Não no que está ao redor de você, mas naquilo que está dentro de você. Porque não adianta te colocar num nível que você ainda não está pronto para sustentar. Deus é sábio o suficiente para não te dar mais antes de preparar o que está dentro de você para receber e carregar o que está por vir. E o Senhor sabe exatamente o que precisa ser trabalhado. Ele sabe o que está dentro da sua mente, o que você carrega em silêncio, os pensamentos que chegam de madrugada, quando tudo está quieto e você fica ali sozinho com o que não consegue calar. A ansiedade que paralisa antes mesmo de você começar. O medo que se disfarça de prudência, mas na verdade é falta de confiança em Deus. A preocupação constante com o que pode dar errado, que te impede de enxergar o que Deus está fazendo de certo. Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo não está pedindo para você fingir que não está ansioso.
Ele está dizendo para você levar essa ansiedade para Deus, porque é na oração que o peso que você carrega é trocado pela paz que está além da sua compreensão. E essa paz não depende das circunstâncias mudarem. Ela precede a mudança das circunstâncias. Ela chega antes. Ela guarda o seu coração enquanto você ainda está no meio do processo. Só que o Senhor não trabalha só na mente. Ele também trabalha nos vínculos que você tem com as pessoas que estão ao seu lado. Existe algo muito bonito e muito exigente ao mesmo tempo em ser fiel a quem você ama. Não a fidelidade dos dias fáceis, não o compromisso que existe quando está tudo bem e o outro está do seu jeito, mas a fidelidade que escolhe todos os dias, que permanece quando está difícil, que honra o que foi prometido, mesmo quando a vontade é diferente. Antes de levantar pessoas de uma posição, Deus levanta o caráter. E caráter se forma justamente nos relacionamentos, nos atritos do dia a dia, nos momentos em que você tem toda a razão e mesmo assim escolhe o amor, nos momentos em que você está cansado, mas ainda assim escolhe estar presente. E se há algo entre você e alguém que precisa ser resolvido, o Senhor está te chamando para resolver. Não para varrer para baixo do tapete, não para conviver com aquilo fingindo que já passou, mas para buscar a reconciliação com coragem, para pedir perdão quando você errou, para oferecer perdão quando o outro errou com você, porque amargura e avanço não caminham juntos. Você não pode ir mais fundo na presença de Deus carregando o peso de um coração fechado para quem está ao seu lado. E tem algo que o Senhor está olhando com muito cuidado nessa temporada da sua vida. Algo que talvez ninguém mais veja, mas que Deus vê. Ele vê o que você tem ocultado. Ele vê a área da sua vida que você deliberadamente mantém fechada, que você não entrega a Ele porque sabe o que Ele vai pedir quando você entregar. Pode ser um pecado que você tem praticado em segredo, pode ser algo que você faz às escondidas e depois continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Pode ser um pensamento que você alimenta, uma atitude que você repete, uma escolha que você continua fazendo, mesmo sabendo que ela não agrada a Deus. E aí você vive nessa tensão, querendo avançar com Deus, mas segurando o que Deus está pedindo para você largar. Salmos 66, no versículo 18, diz assim: se eu tivesse nutrido o pecado no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Não é que Deus deixa de te amar quando você peca. O amor do Senhor não muda, não diminui, não tem condição. Mas existe uma diferença entre ser amado por Deus e caminhar em comunhão com Ele. E essa comunhão, esse lugar de intimidade, onde você ouve a voz do Senhor com clareza, onde a presença dele é real e concreta, esse lugar é acessado através da transparência. Você não precisa chegar limpo para se aproximar de Deus. Você precisa chegar verdadeiro. Precisa parar de esconder o que ele já sabe. Precisa ser honesto com ele sobre o que está acontecendo dentro de você e deixar que a graça dele faça o que nenhum esforço humano consegue fazer. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Fala de toda a injustiça, não a maioria, mas de toda. E essa purificação que Deus oferece não é uma segunda chance para você continuar fazendo a mesma coisa com um pouco mais de culpa. É uma ruptura real com o que estava te prendendo. É uma saída verdadeira. Mas essa saída começa com a confissão, com você indo até o Senhor sem máscara, sem desculpa, sem tentar minimizar o que fez e dizendo: Senhor, eu errei, eu tenho ocultado isso e eu preciso de Ti para sair daqui. E depois da confissão vem a decisão de abandonar.
não de diminuir gradualmente, não de tentar reduzir, mas de dar as costas, de largar, de dizer que essa não é mais a direção da sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus tem para você no próximo nível é real. Os planos do Senhor para a sua vida são bons, são para o seu bem, são para te dar futuro e esperança, como diz o profeta Jeremias. Mas o caminho para esse próximo nível passa por dentro de você, passa pela renovação da sua mente, pela saúde dos seus relacionamentos, pela transparência da sua vida diante de Deus. E o Senhor está trabalhando em tudo isso agora, nessa temporada que talvez pareça parada, mas que está mais ativa do que você imagina, porque Ele está te preparando para o que está por vir. Ele está aumentando a sua medida. E quem passa pelos tornozelos com fidelidade vai chegar nas águas fundas na hora certa. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, eu quero que você escreva aqui nos comentários: o Senhor me conduz. Amém? Escreva isso. O Senhor me conduz. E se essa palavra tocou seu coração hoje, compartilhe ela com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Clica aqui no botão compartilhar, se você está no YouTube, selecione a opção WhatsApp e mande ela lá nos seus grupos. Mande para pelo menos 3 pessoas, porque certamente essas pessoas serão abençoadas. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva essa declaração: o Senhor me conduz. Amém? Vamos falar com o Pai. Deus, nós nos colocamos agora, Senhor, diante da Tua presença, com o nosso coração carregado de gratidão. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana e por essa palavra que chegou até nós. Obrigado porque o Senhor não desiste daquilo que o Senhor começou. Não desiste de completar a Tua obra em nossas vidas, de nos conduzir para águas mais profundas, mesmo quando nós ficamos com medo de avançar. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Pai, nós reconhecemos diante do Senhor que nem sempre temos caminhado com a coragem que o Senhor espera de nós. Que muitas vezes a ansiedade falou mais alto do que a Tua voz. Que muitas vezes escolhemos guardar mágoa quando o Senhor nos chamava para perdoar. Nós reconhecemos que tem muitas coisas que temos ocultado de Ti, que temos mantido fechadas, que ainda não entregamos porque temos medo do que vai acontecer quando entregarmos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa os nossos corações de tudo aquilo que está criando distância entre nós e o Senhor. Renova o nosso espírito e nos ajuda a caminhar com transparência diante de Ti. Porque nós queremos mais do que simplesmente ser abençoados. Nós queremos Te conhecer de verdade. Senhor, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora. O Senhor sabe quem está nessa temporada que parece parada, que está orando e não entendendo o porquê de ainda não ter avançado. Fala a esse irmão e a essa irmã que o Senhor está trabalhando, que o silêncio não significa que o Senhor está ausente, que a espera que eles estão vivendo não significa que o Senhor os abandonou, que o Senhor está preparando o que está dentro deles antes de mudar o que está ao redor. Renova a mente dessa pessoa que está sendo consumida pela ansiedade, de quem acorda com o peso do dia antes mesmo do dia começar, de quem não consegue descansar porque o pensamento não para. Que a paz do Senhor guarde o coração dessa pessoa e guarde a mente dela em Cristo Jesus. Cura os relacionamentos que estão machucados, Senhor. Age nos casamentos que estão cansados, nas amizades que se distanciaram, nas famílias que estão rachando por dentro. Dá coragem para quem precisa pedir perdão e ainda não pediu, para quem precisa oferecer perdão e ainda está segurando. Que o Teu amor flua através de cada uma dessas pessoas e faça
o que nenhuma conversa, nenhum esforço humano consegue fazer. Eu oro por aqueles que carregam algo em segredo, pelos que estão vivendo uma divisão por dentro, que querem avançar com o Senhor, mas ainda estão segurando o que precisam largar. Que essa palavra de hoje seja o momento de ruptura para eles, que eles possam chegar diante de Ti agora mesmo, sem máscara, sem desculpas, e receber a misericórdia e o perdão que o Senhor já preparou, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu intercedo agora pelos pedidos de oração que estão sendo escritos nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor já conhece cada nome, cada situação descrita aqui, cada lágrima que tem sido derramada em silêncio. Age nos corpos enfermos, restaura a saúde de quem está debilitado, provê para os lares que estão em necessidade, abre caminhos onde parece não haver saída. Alcança, meu Deus, os familiares que estão afastados da Tua presença. Que a Tua graça chegue onde nenhuma palavra humana consegue chegar. Sustenta aqueles que estão no meio de um processo que parece não ter fim. E que eles possam sentir a Tua mão os conduzindo, medida por medida, até as águas mais fundas que o Senhor tem preparado para eles. Nós entregamos as nossas vidas, nossas mentes, os nossos relacionamentos e os nossos segredos nas Tuas mãos. Pai, conduz cada um de nós para o próximo nível que o Senhor tem preparado. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já Te agradecemos. Amém. Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Aqui na descrição do vídeo também você encontra várias formas de apoiar esse canal e também os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e até o nosso próximo Minuto com Deus. O grande objetivo que a humanidade busca atingir a qualquer custo é a felicidade. O mundo tenta nos fazer aceitar a ideia de que para ser feliz você precisa se impor, acreditar em si mesmo, expressar a sua personalidade a todo custo e evitar o sofrimento e o choro. Mas e se eu te disser que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, está exatamente no caminho oposto? Hoje eu quero mergulhar junto com você nas águas profundas do Sermão do Monte, especificamente nas bem-aventuranças, que estão registradas a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nessa reflexão de hoje, nós não vamos encontrar um simples conjunto de regras morais ou um manual de bom comportamento ético. Nós vamos descobrir o verdadeiro DNA do cidadão dos céus. Nós vamos entender que as bem-aventuranças exigem um esvaziamento total de nós mesmos, para que nós possamos ser preenchidos pelo Espírito Santo. Hoje eu quero, junto com você, aprender sobre a pobreza de espírito, o choro pelo pecado e a força oculta da mansidão. Então prepare o seu coração. Esqueça um pouco as distrações ao seu redor. Deixe que o próprio Jesus te confronte e também console a sua alma hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais um devocional do Minuto com Deus. Hoje eu quero ler com você o texto das Escrituras que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. São palavras de Jesus. Diz assim, olha: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo, e agora a partir do verso 3,
Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Eu vou ler só até aqui. Olha só, quando Jesus sobe ao monte e começa a ensinar para aquela multidão, ele desafia as pessoas daquela época do mesmo jeito que ele ainda impacta a nossa geração nos dias de hoje. Porque as palavras de Jesus não estão muito de acordo com aquilo que se tem pregado nas igrejas. O Sermão do Monte é a descrição do caráter essencial de todo e qualquer cristão. Não existe aqui a ideia de que essas qualidades são apenas para supercristãos ou para santos canonizados, enquanto que o resto de nós vive um cristianismo inferior. Não é isso que está dizendo. Outra coisa é que as bem-aventuranças, elas não descrevem tendências ou temperamentos naturais com os quais nós já nascemos. Elas falam de uma disposição que somente a graça e a operação do Espírito Santo podem produzir em nós. Por exemplo, uma pessoa pode nascer naturalmente calma, mas isso não é a mansidão bíblica. Uma pessoa pode ser naturalmente introvertida, mas isso não significa que ela seja humilde de espírito. O que Jesus nos ensina aqui estabelece a diferença absoluta e essencial entre o cristão e o mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas como o apóstolo Paulo nos lembra, lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 20, ele diz que a nossa cidadania está nos céus. Nós pertencemos a outro reino. Mateus capítulo 5, verso 3 diz que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Por que essa é a primeira bem-aventurança? Eu fiquei pensando nisso, porque ela é a chave para todas as outras. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não for humilde de espírito. E essa pobreza que fala aqui não tem a ver com a sua conta bancária. É uma atitude puramente espiritual. Ser humilde de espírito é o reconhecimento da nossa total falência espiritual diante de um Deus que é santo. O mundo moderno idolatra e exalta a autoconfiança e a independência. Só que o Evangelho nos quebra antes de nos elevar. Ser humilde de espírito é olhar para dentro de si mesmo e dizer o seguinte: Senhor, não há nada em mim que me faça ser merecedor do teu favor. Eu não dependo do meu dinheiro, da minha moralidade, dos meus dons e nem da minha inteligência. Eu me lembrei aqui do exemplo do profeta Isaías. Quando Isaías viu a glória de Deus, lá no capítulo 6, a reação imediata dele não foi de orgulho, mas ele exclamou o seguinte: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. A verdadeira humildade ecoa o que Deus diz lá no capítulo 57 do livro de Isaías, no verso 15. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Você só pode se tornar humilde de espírito quando você para de olhar para si mesmo e você fixa os olhos em Jesus Cristo. No versículo 4, diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. O que o mundo nos diz? Esqueça as dificuldades, festeje, evite o choro a todo custo. Só que Jesus diz que os verdadeiramente felizes são aqueles que choram. Mas que choro é esse? Aqui fala de um choro espiritual. É o lamento e o pranto profundos por causa do nosso próprio pecado e pelo estado decaído do mundo. Nós não vemos Jesus rindo nos evangelhos, mas nós o vemos chorando diante do túmulo de Lázaro e também chorando sobre Jerusalém. Ou seja, ele chorou por um amigo e também porque contemplou os estragos que o pecado estava causando na humanidade.
Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em Romanos 7, no verso 24, ele clama em agonia, dizendo assim, olha, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O verdadeiro cristão examina o seu coração no fim do dia e chora ao ver pensamentos de inveja, de orgulho, de ira, de raiva, de ressentimento. Só que nós não paramos no choro. O paradoxo do Evangelho é que a mais profunda tristeza pelo pecado nos lança aos pés da cruz, onde nós encontramos o nosso advogado, Jesus Cristo. E ali, eu e você somos consolados. Nós encontramos o perdão e passamos a desfrutar do consolo que o próprio Paulo menciona em Romanos 8, no verso 18. Ele diz o seguinte: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A nossa tristeza se transforma em uma alegria santa e inabalável. E agora eu vou para o versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Se a humildade de espírito é a atitude para comigo mesmo diante de Deus, a mansidão é a expressão disso no meu relacionamento com as pessoas. É a maneira como eu me relaciono com os outros. E isso é muito mais difícil e humilhante, porque exige que nós aceitemos as injustiças sem buscar retaliação. A mansidão bíblica não é fraqueza, não é timidez ou uma busca pela paz a qualquer custo. Pensa no apóstolo Paulo ou em Davi. Eles eram homens de personalidade forte, mas profundamente mansos. Ser manso é ter a plena consciência de que você é um pecador salvo pela graça. Um homem verdadeiramente manso não tem pena de si mesmo, não fica exigindo seus direitos, não guarda ressentimento. A mansidão entrega a causa nas mãos de Deus. Como Paulo ensina em Romanos 12, verso 19, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E Jesus foi o nosso exemplo supremo. Filipenses 2 nos mostra que ele não usurpou sua igualdade com Deus, mas humilhou-se. Quando o insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. E a promessa é maravilhosa, irmãos. Os mansos herdarão a terra. Eles já possuem tudo em Cristo. Eles reinam em vida e reinarão com Ele na eternidade. Olha que desafio gigante Deus nos apresenta hoje, através dessa palavra. Esta é a vida para a qual nós fomos chamados. Se nós fôssemos depender de nós mesmos, isso seria impossível, porque a carne odeia a humildade, o choro pelo pecado e a mansidão diante da ofensa. Mas a boa notícia do Evangelho é que nós não estamos sozinhos. O Filho de Deus veio à Terra. Ele viveu, morreu, ressuscitou e nos enviou o seu Espírito Santo, exatamente para que nós possamos viver o Sermão do Monte. Então, o que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: deixe de lado o seu orgulho, pare de tentar ser como o mundo está exigindo de você, buscando a sua própria promoção, a sua autoexaltação. O mundo aguarda desesperadamente por cristãos autênticos. Se a igreja viver essas bem-aventuranças, o mundo vai ficar assombrado e homens e mulheres serão atraídos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregue as suas defesas, caia aos pés da cruz, seja vazio de si mesmo para que você seja cheio de Deus. Nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos, se você puder, onde quer que você esteja, e eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar juntos, vamos interceder uns pelos outros. Amém? Se você está orando por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui e vamos clamar a Deus pela vida dela. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado e querido, Senhor dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade, maravilhados com a Tua santidade e com o Teu amor. Senhor, à luz da Tua palavra hoje,
nós reconhecemos a nossa total pobreza de espírito. Confessamos que não há nada em nós mesmos que nos faça merecedores da Tua presença, do Teu favor e da Tua graça. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes em que o orgulho dominou nosso coração. Nos perdoa por tentar copiar os padrões do mundo, buscando reconhecimento e glória para os nossos próprios nomes. Nos ajuda a olhar firmemente para a cruz, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pois somente ali nós percebemos o quanto somos carentes da Tua graça. Espírito Santo de Deus, nos ensina a chorar pelos nossos próprios pecados. Quebranta o nosso coração diante da frieza espiritual, da inveja, da ira e da autossuficiência que ainda tentam habitar em nós. Que o choro pelo nosso pecado produza o consolo da Tua salvação. Ensina-nos também, ó Pai, a mansidão. Arranca de nós, Senhor, o desejo de vingança, a necessidade de sempre ter razão em tudo e a postura sempre imponente. Que tenhamos a mesma atitude e o mesmo coração de Cristo, que foi manso e humilde. Ó Deus, nesse momento eu quero colocar diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão sendo escritos aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora e que se encontram com o coração esmagado. Ó Deus, tem pessoas ouvindo essa mensagem que estão no leito dos hospitais. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor derrame o Teu bálsamo de cura, o Teu consolo e o Teu milagre. Tu és o médico dos médicos. Ó Deus, contempla esse lar que está prestes a ser destruído, esse casamento que está passando por uma crise, essa pessoa que está presa nas drogas, no álcool e em vários tipos de vícios. Traz de volta aqueles que se afastaram. Eu apresento também ao Senhor todas as pessoas que estão orando por um milagre financeiro, pessoas que estão desempregadas sem saber como vão colocar o pão na mesa amanhã. Que o Senhor seja a provisão para elas, que elas busquem em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, porque a Tua palavra diz que quando fazemos isso, as outras coisas nos serão acrescentadas. Abre as portas, meu Deus. Desperta a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos não apenas conhecer, mas viver as bem-aventuranças. Que o nosso testemunho silencioso de humildade, de empatia, de mansidão, grite mais alto para esse mundo do que as nossas palavras. Que quando as pessoas olharem para nós, elas não vejam a nós mesmos, mas elas vejam a face de Cristo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde ela só para você. Compartilhe com alguém que precisa ser tocado, transformado pela palavra. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, considere se tornar membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a Ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, Tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que Tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações, transforma a nossa ansiedade em confiança,
o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias. Restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado. Traz provisão. Derrama a tua cura. Que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos. Entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse: vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito. Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores,
cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo. Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, Ele ouve, Ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que Ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio
para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar. Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários
junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque tu és fiel, tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a ti. Nós lançamos aos teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a tua paz guarde a mente e o coração dos teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a tua força. Reconhecemos que tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições, que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento?
Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra:
prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés
que esteve com Josué está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você, eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia. Mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você,
palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai,
Eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia, portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra e tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse Minuto com Deus.
O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós Te louvamos, pois as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e Te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio, tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte e nos libertou de toda a maldição. Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus. Eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento, queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai, envia o Teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a Tua paz e cheia do Teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a Tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela. Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de Ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa. Pedimos que a Tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o Teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus.
Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.